Pastor diz que gente que vota no Lula não deve tomar a ceia do Senhor. E aí, pastor tá certo ou não? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Primeiro, vamos dar uma olhadinha naquilo que o pastor disse. Não aceito, porque eu vi com os meus olhos. Eu estive no país comunista. Eles pregam a igualdade para todos, mas é a igualdade da miséria. Ninguém é dono de casa, ninguém é dono de carro, ninguém é dono de nada. E eu ouço crente dizer assim: vou votar no Lula. Você não merece tomar a ceia do Senhor se você continuar com esse sistema. Sistema que prega que vai ajudar os pobres, mas no casamento dele não teve um pobre, não teve um negro fazendo acepção de pessoas. Declarou agora para ser candidato novamente à presidência da República um patrimônio de mais de 7 milhões. Onde é que ele conseguiu esse dinheiro? Como é que devolveu mais de 90 milhões para a União? E aí fica a crente defendendo: não, eu vou votar nele porque ele vai ajudar os pobres. É apoiador de aborto. Apoia aborto, matar a criança no ventre. Só quem tem o direito de tirar a vida é Deus e ninguém mais. Certo? É contra a Bíblia. Falou agora lá numa roda de saravá, quando recebeu lá pipoca na cabeça, que os demônios agora estão me incomodando. E você tem coragem de dizer que vai votar num homem desse? Pelo amor de Deus, não tome ceia não. Não, senhor, a ceia do Senhor é santa. E o povo de Deus é santo. O povo de Deus não pode pactuar, irmãos. Não, senhores. Não, senhores, em nome de Jesus, não faça isso. Nós não podemos pactuar com quem é antibíblico, com quem não aceita a palavra de Deus, com quem aceita, irmãos. E aí, a pergunta, tá certo isso? Petista pode tomar a ceia ou não? Então vamos por partes. No que o PT acredita? O que o Lula defende? E vejamos se aquilo que o Lula defende tem a ver com o que Cristo defende. Por exemplo, o pastor ali do vídeo, ele citou o aborto. O aborto é uma das bandeiras aí do PT e do Lula. O aborto é o assassinato do mais indefeso dos seres, um bebezinho. O PT defende isso, gente. Isso é algo cristão? Veja, não estamos dizendo que pessoas que tenham cometido aborto não tenham perdão. Por mais cruel que seja o que você tenha feito, minha irmã, há perdão para você em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitos creem nas palavras de Gênesis, haja luz, não duvidando de modo algum no poder criador do nosso Deus. Mas parece que alguns não creem no eu vos perdoo, ecoado na cruz, duvidando assim do poder redentor de Cristo. Portanto, há perdão para todos aqueles que se arrependem. Mas aqui, o pastor, e eu também, o pastor, ele não está falando sobre isso, e sim sobre justificar o aborto, sobre dizer que não é imoral, cruel, desumano e demoníaco o ato de triturar uma criança. Como que alguém regenerado por Cristo Jesus, como alguém que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo de Deus, que, como diz Paulo, tem o amor de Deus derramado em seu coração, como que alguém assim pode defender que se triture um bebezinho no ventre? A pergunta não é se pode tomar a ceia. A pergunta é se uma pessoa dessa, que se diz crente e defende isso, pode ser membro de alguma igreja. E a resposta, obviamente, é não. Veja, pois uma coisa é o ímpio, abortista, traficante, enfim, qualquer um, por mais que pecador que seja. Ora, essas pessoas, elas podem entrar na igreja. Como que essas pessoas vão se arrepender e crer se elas não ouvirem o evangelho? Então, as portas estão abertas para que essas pessoas entrem e ouçam o evangelho. Agora, a questão aqui é, como pode alguém que é crente, que ouviu o evangelho, que foi regenerado, se diz regenerado, defender o aborto? Então, assim, é um absurdo. Você está escandalizado com o pastor que falou que não deve tomar ceia? Eu vou além. Uma pessoa batizada, ouviu o evangelho, se diz crente em Cristo Jesus, diz que é membro de uma igreja e mesmo assim defende o assassinato de criança, essa pessoa não pode nem ser crente, ela não pode nem ser considerada como um cristão. Pelo amor de Deus. Vamos falar de outra bandeira petista, MST, ou reforma agrária. Gente, reforma agrária você sabe, é eufemismo para roubo, vai contra o mandamento, não roubarás. Ou, vocês lembram de Deuteronômio 19:14?
Ali, Deus ordenou assim: não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Como que muitos interpretam essa passagem aqui? Assim: não ignore o conselho de seus pais e de seus avós. Ainda que essa afirmação seja verdadeira, e não devemos ignorar o conselho dos antigos, não é sobre obediência aos pais que este texto aqui trata. O texto trata sobre invasão de terra. Os marcos eram utilizados para delimitar o pedaço de terra de cada um. Os marcos são, hoje, as nossas cercas e os nossos muros. Assim, os antigos possuíam seus marcos, que alguns dizem que eram pedaços de pedra semelhantes a pilares. E eles usavam esses pilares para definir o seu pedaço de terra. O que está muito claro no texto, que fala sobre marcos usados para fixar a sua herança, que era a terra dada por Deus aos seus filhos, o povo de Israel. Mas aí, algum espertinho vinha, um vizinho, ele vinha e pegava o pilar, a nossa cerca, e removia do lugar para ampliar o seu próprio terreno. Ou seja, ele invadia o terreno do vizinho ao remover os marcos e assim se apropriar da terra que era de outro. Obviamente, isso é uma quebra do mandamento não roubarás. Portanto, MST, reforma agrária, é eufemismo para roubo. Ah, mas a terra é improdutiva. Não interessa. É dele, ele faz o que ele quiser. Depois, lá com Deus, se ele foi avarento ou não, se ele deveria ter ajudado ou não, Deus vai lidar com ele, pode ter certeza. Agora, não o Estado, não um petista, que gosta de pegar o que é dos outros. O que deve ser julgado é, esse cara adquiriu esse bem de maneira ilícita? Se não, é dele. Se ele adquiriu de maneira lícita, é dele. Não interessa se ele está usando ou não. Não interessa. Quem é o Estado para dizer que o Estado pode ir lá invadir e roubar a terra do outro? Por isso que já disseram, o socialismo é o evangelho da inveja. Quem gosta desse negócio de arrancar de alguém que ganhou de maneira lícita o seu bem para dar para o outro, isso aí é invejoso. Não é isso que nós cristãos pregamos, não. Outro ponto, como que alguém pode ser cristão e defender essa política da inveja, de roubar os outros? Então, ser petista e defender o MST é uma coisa que é análoga, não tem como separar isso, é um sinônimo. Então a pergunta é, pode alguém ser cristão, professar o não roubarás, ouvir o evangelho, ser batizado e logo em seguida dizer, pode roubar? Pode invadir terra dos outros? Petista defende ideologia de gênero e todo tipo de perversão sexual. Você não lembra do Lula aplaudindo uma exibição pornográfica, dizendo que, ai, que lindo? Ideologia de gênero é a ideia maluca de que o seu sexo não determina a sua sexualidade. Nasceu com um pênis? Não, isso não define que você é um homem, dizem eles. Claramente, isso é um recurso linguístico, nada científico, linguístico, de gênero e sexo. Oh, nunca cai nesse negócio, tá? De ficar falando gênero e sexo. Não. O que define quem você é o seu sexo. Esse é um vídeo. Assista ao meu vídeo Ideologia de Gênero, que eu explico sobre isso. Que esse negocinho de ficar usando a palavra gênero para falar de sexo, você já caiu, você já foi enganado aí. A palavra sexo é usada para homens e a palavra gênero é usada para se referir a outras palavras. Mas assista ao meu vídeo Ideologia de Gênero. Mas enfim, só uma pergunta para o pessoal da ideologia de gênero. Se o seu pênis não determina o seu sexo, por que você deseja arrancá-lo quando você se identifica como uma mulher? Então, como que alguém pode ser cristão e logo depois votar num partido que defende ideologia de gênero, gente? Que no fim é a destruição da família. Sim, isso que é o PT, isso que é a esquerda. Tem vídeo aí de um rapaz aí vestido de mulher dizendo isso, a gente quer a destruição da família, vamos falar isso de maneira clara. Sim, Karl Marx falou isso de maneira clara. Explícita, não tem teoria da conspiração, não. Ele falou em seu manifesto comunista em abolição da família. Não tem teoria da conspiração, é um documento público, pode ler. Abolição da família, gente. É isso que a esquerda sempre defendeu. Então, como que alguém pode ser cristão e votar num povo que, de maneira direta ou indireta, prega a destruição da família? Além disso tudo, historicamente, a esquerda é uma posição política assentada sobre o ateísmo. Karl Marx, o pai do comunismo, era materialista, ou seja, para ele a única coisa que existia era a matéria. A tese de doutorado dele foi baseada em Demócrito, filósofo grego atomista, que cria que a única coisa que existe são os átomos, ou seja, a matéria. Deus, espírito, isso não existe. Para Marx era fundamental acabar com a religião para que o paraíso socialista descesse à terra. Um canhoto, na maioria das vezes, quando ele vai a uma igreja, é só atrás de voto, jamais atrás de Cristo. Então, uma posição que historicamente é baseada no ateísmo, como que isso pode compactuar com Cristo, gente? Uma posição política que historicamente, quando pode, queimou igrejas, matou pastores,
como que isso pode estar associado a Cristo? Você não lembra? Teve videozinho aí do Lula, né? Primeiro que ele fala o tempo inteiro em regular a internet, regular o nosso direito de se expressar. Fala também que os pastores deviam falar menos. Pelo amor de Deus, gente. Então, ó, eu tenho uma série aqui no meu canal, Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Assista. Eu falo sobre o que é o comunismo original e como é a esquerda atual. E digo que o esquerdismo é uma religião contra Cristo. E mais, digo que o esquerdismo está em muitas igrejas. Por exemplo, você crê em pastorado feminino? Isso aí tem raiz no feminismo. E o feminismo é só um braço da esquerda. Então, assista. Tudo bem, mas o pastor, eu também, o pastor, ele não estava falando que um petista, ele não pode ser salvo. Que um petista está impedido de se tornar cristão. Que um petista não pode ouvir o evangelho e crer e ser salvo. Não, ele apenas está dizendo que alguém que carrega os valores petistas está em oposição aos valores de Cristo. E assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo ou a Marx, ao Lula. Então, este vídeo, portanto, não visa colocar os petistas como uma classe de pessoas que não pode ser salva, mas visa, sim, dizer que um petista é uma pessoa que, sim, se o fruto é homicídio, não dá para conceber que uma pessoa que defende o aborto, o roubo, a propriedade alheia, né, que possa ser invadida a propriedade alheia, possa ter nascido de novo. Assim, devemos pregar o evangelho a todos, inclusive aos petistas, chamando-os ao arrependimento. Não podemos chamar de irmão alguém que defende o assassinato de criança, gente. Então, alguém assim não pode ser chamado de irmão. Deve antes ser chamado ao arrependimento. Sim, não esqueça disso. Por quê? Porque Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então, se o fruto é eu defendo assassinato de criança, a fé dessa pessoa não pode ser verdadeira. Não pode. A árvore não pode ser a árvore da vida. Não pode ser um cristão. Não tem jeito. Mas não se esqueça disso. Petistas são pecadores como qualquer outros e precisam ouvir o evangelho. Lembra de Jonas, que não queria pregar para os ninivitas? Por que ele não queria pregar? Porque os ninivitas eram uma nação historicamente inimiga de Israel. Era um povo cruel, assassino, ladrão. Por isso Jonas não queria pregar a eles. Não se torne um traidor a ponto de dizer que petista é só uma posição política, que a esquerda é só uma posição política e que não se opõe a Cristo. Isso é traição. A esquerda é contra Cristo. Então não se torne um traidor. Diga explicitamente, o petismo, a esquerda é contra Cristo. Por outro lado, não se coloque como Jonas, que não quer pregar o evangelho àqueles que muitas vezes se colocam sim como nossos inimigos. Talvez você tenha até um parente petista. E ele está errado, mas isso não significa que a posição dele é um pecado imperdoável. Isso não significa que ele é uma classe de pessoa que não pode ser atingido pelo amor de Deus, que ele não pode se converter. Você deve expor sua posição política, tendo oportunidade, você deve pregar o evangelho a ele. Mas você não deve assumir a posição de Jonas. Eu não quero pregar o evangelho de Jesus a ele aí, eu quero que ele queime no inferno. Lembra de Paulo? Que de perseguidor da igreja passou a pregador do evangelho? Então é isso. Tem mesmo que anunciar que petismo, que a esquerda é anticristão, com a mesma coragem que devemos pregar o evangelho a eles, com o desejo de que se convertam. Deixa aqui a sua opinião, Deus abençoe, até o próximo vídeo.